Boa noite, senhor presidente, vereadores, funcionários presentes aqui no plenário, quem eventualmente depois acompanhar pelo Facebook. Quero começar cumprimentando aqui, não fiz na sessão passada, o araraquarense, escritor Inácio de Loyola Brandão, que recebeu no último dia 20 o prêmio da Academia Brasileira de Letras, o prêmio Machado de Assis, e que lhe dá o reconhecimento de mestre. Então, pelo conjunto da obra, o prêmio foi modificado esse ano. É mais uma forma, eu acho, de engrandecer a nossa cidade, engrandecer essa grande figura que aqui de Araraquara, e que eu acho que merece todo o reconhecimento pelo trabalho magnífico que Inácio construiu e continua construindo ao longo da vida. Então, deixar aqui registrado. Eu ia comentar também, na semana passada, teve uma polêmica envolvendo eu e o doutor Lapena no Facebook. Acho que, infelizmente, a coisa acabou extrapolando os limites do debate político, acabou indo para o pessoal. Acho que foi uma questão lamentável da parte do vereador, mas eu não vou me aprofundar nesse assunto. Pensei, inclusive, não entrar na discussão aqui sobre a disputa eleitoral aqui na cidade, porque existem coisas tão graves, tão doídas que acontecem, que permeiam o nosso cotidiano, que muitas vezes se embate aqui, parece ficar preso em questões que não conseguem responder, de fato, aos anseios que a população e a sociedade apresenta de forma geral. Muitas vezes parece que a gente fica o cachorro correndo em volta do rabo e respostas concretas não aparecem. Eu vou entrar um pouco na discussão que o vereador Boi travou aqui, porque isso vai me levar a desenvolver o assunto, de fato, que eu acho importante tratar aqui, que é o caso do estupro que aconteceu no último sábado, uma jovem aqui na cidade. Tudo indica que é um caso de estupro coletivo que está sendo investigado aí pela polícia. Eu queria retificar aqui, eu não sei se é a leviandade do Boi ou se é a desinformação. Eu, mais uma vez, pesquisei para confirmar os dados sobre a mortalidade infantil aqui em Araraquara. Ele continua trabalhando com um número fictício, que só existe na cabeça dele. A gente nunca teve esse número de 28 mortes de bebês. A mortalidade infantil aqui nunca chegou ao número de 28 para cada 1.000. Em 2008, o número era de 14. É óbvio que o ideal é que a gente chegue a 0, ninguém quer nenhum, mas ele simplesmente ele dá o dobro do que é o real. E depois da abertura da gota de leite, o número que eu tenho mais atualizado aqui é de 11. Então, a gente conseguiu reduzir em 3, é importante, mas é muito distante do cenário caótico que ele procura colocar aqui para a cidade de Araraquara. E o Boi fala muito de obra, eu acho que isso é importante. E é importante a gente reconhecer primeiro que, quando o prefeito faz obra em bairro, seja qualquer um deles, obra de serviço essencial, ele está cumprindo com o seu papel, com a sua obrigação. O povo elege para isso mesmo. Não é para vir aqui depois ficar cantando de bonito. Se precisa de posto de saúde, porque existe um indicador que naquela região precisa ser feito, reconhece o trabalho de quem faz, mas não é mérito nenhum. Então, ao longo das décadas, a gente teve prefeito que construiu escola, creche, posto de saúde, todas as gestões. O prefeito Marcelo Barbieri não foi diferente, assim como não foi o Edinho, que pegou uma cidade que carecia. 40% da cidade de Araraquara não tinha asfalto quando Edinho assumiu a prefeitura em 2001. Para a gente ter ideia da dificuldade que era a vida das pessoas que moram nos bairros. O Edinho fez muita coisa, o prefeito Marcelo Barbieri fez algumas obras também. Mas o que a gente sente mesmo, a deficiência, que eu falo que é um pouco saudosismo, e aí especialmente as pessoas que moram nos bairros de periferia sentem, é que a dignidade de um povo não se dá no tijolo que ele constrói. É na qualidade do serviço que a pessoa tem quando ela vai buscar, e isso é evidente, se perdeu ao longo do tempo em Araraquara. A gente conseguiu reduzir em 3 os números da mortalidade infantil, é excelente para a cidade, mas a gente tem um contingente gigante de pessoas que morreram depois de passar pela UPA, onde tudo indica algum tipo de negligência ou omissão no atendimento. Eu tenho 12 casos que estão sendo investigados pelo Ministério Público, e está no CREMESP, entre outros, por exemplo. Então, assim, constrói UPA, constrói CRAS, constrói posto de saúde, inclusive, saúde da família e CRAS, programa federal, uma estratégia importante de trabalho de base na rede de atenção básica, na saúde, no trabalho que
busca conter vulnerabilidades, no caso dos CRAs, um programa importante, mas que, se não tiver estruturado, não funciona e não tem funcionado em Araraquara. Eu tenho outra de representação no Ministério Público, CREASPOP, Casa Transitória, CAPS-AD, porque não tem profissional, funciona em horário que não é adequado para poder atender a demanda. Dignidade se dá quando a gente tem atenção com as pessoas. A gente nunca teve um problema de falta de remédio como está tendo hoje. Isso é fato. E as pessoas reclamam com razão, porque continuam tendo uma vida dura, pagando impostos altíssimos. E o retorno do serviço, do ponto de vista da humanidade, não acontece. Vocês conseguiram cortar a passe das crianças que participam de projeto social, de todas as entidades. Como é que isso vai poder fazer melhor? A gente deveria ter ampliado. Vocês simplesmente cortaram no atual governo. Fechou o pronto-socorro do Melhado sem nem avisar os funcionários que lá trabalhavam. Uma estrutura que tinha, inclusive, o laboratório ali para fazer diagnóstico. A gente poderia ter incluído uma UPA lá, ou transferido o serviço, enfim. Dignidade vai muito além da questão de obra, que é o que eles enchem a boca para falar e muito pouco funciona. Com exceção da gota de leite, que é verdade, o que consome quase metade dos recursos da saúde destinados à área de urgência e emergência. Está na gota de leite. Os demais praticamente falidos. E aí a gente vê o resultado de pessoas não conseguem contratar médico. A cidade de Araraquara não consegue contratar médico. E, infelizmente, a rede de estrutura para dar suporte à mulher, especialmente aquela que é vítima de violência e vítima de violência doméstica, foi completamente desestruturada em Araraquara. Eu estou vendo a imprensa acompanhar esse caso lamentável que aconteceu aqui no sábado à noite. Me parece que há algumas contradições no depoimento da jovem, mas eu acho lamentável também que ninguém se pergunte por que é que o Centro de Referência à Mulher não tem uma equipe de acompanhamento psicológico para acolher essa garota e a sua família e ajudá-la diante de uma situação tão difícil que vai precisar, mais uma vez, repetir a violência brutal porque ela passou. E, mais uma vez, é a índole dela que está sendo questionada. A gente não tem esse serviço, a gente tinha. A gente estava caminhando para ter um protocolo de atendimento à mulher, porque quando essa moça passou pela UPA, ela deveria ter passado por um outro tipo de serviço que não foi feito. E aí, para conseguir fazer o exame de corpo de delito, não funcionou. São questões essenciais. Eu recebi uma mensagem de uma amiga muito querida, que mora em Brasília, que ouviu na rádio CBN, lá hoje, noticiando a questão do estupro aqui, dessa violência aqui em Araraquara. Ela mandou uma mensagem bastante indignada. E eu acho assim, aqui na Câmara, aqui no plenário, nós temos 2 candidatos a prefeito, outros, né, que estão nos acompanhando. Eu estou diretamente envolvida na campanha do ex-prefeito Edinho Silva. E acho que a questão da mulher passou da hora de ganhar de fato centralidade, porque a gente está falando de metade da população de Araraquara, que quando é jovem e é adolescente, anda insegura pelas ruas, e quando está na faixa adulta, é a mãe dessas meninas que também não tem. Ela continua insegura para ela, para suas filhas, e a preocupação com relação à violência. A gente teve o caso da Ana Cláudia, que morreu aqui há 4 anos, vai completar no final desse ano. Meio-dia, ela foi estuprada e morta embaixo do pontilhão, e nada mudou. A gente não melhorou a estrutura, não cercou aquele lugar, não tem uma câmera de vídeo monitoramento que funciona, e a mentalidade da sociedade continua arcaica, no sentido de continuar questionando a procedência para saber o que a moça está fazendo na rua. Gente, se a mulher está saindo de uma festa ou da igreja, o corpo é dela. Se ela diz não, ninguém tem o direito de fazer nada diferente, e nem de julgar essa moça. E a nossa rede de estrutura para acolhimento da mulher faliu completamente. E isso precisa mudar, entre outras coisas. Eu acho que é isso que é importante do debate. A gente precisa qualificar e sair desse rame-rame de ficar comparando quem é que matou mais. Pelo amor de Deus, é isso que Araraquara não merece. Obrigada.